Pensar e agir. Existe uma frase, um conceito dizendo que o pensamento se torna realidade. Ou alguns dizem, pensamentos consistentes se tornam realidade. No entanto, nós sabemos que nem tudo que pensamos, mesmo aqueles pensamentos consistentes, nem sempre se tornam realidade. Então, existe alguma coisa aí no meio. A chave, o grande segredo está na ação. Ou seja, não basta você pensar. É preciso, o pensamento tem que vir acompanhado de ação para que aquele pensamento se torne realidade. Claro, então o pensamento tem que vir acompanhado de ação consistente, ação coerente com o pensamento. E dessa forma você consegue transformar o pensamento em realidade. Pensamento sem ação, não vai acontecer nada. Se você pensa, mas não faz nada além de pensar, não vai acontecer. E esse é o grande problema de muitas pessoas que não conseguiram até agora entender que entre pensamento e realidade existe a ação. Então, a ação é quem conecta o pensamento à realidade. Existem muitas pessoas dizendo o seguinte: você tem que parar de pensar muito e começar a agir. É baseado exatamente nisso. Não basta apenas pensar, tem que agir. Acontece que, como é que você mede? Como é que você vai saber se está pensando de menos ou pensando demais? Não existe uma regra muito clara sobre o quanto você deve pensar antes de agir. De qualquer maneira, nós vivemos onde? Vivemos num planeta chamado Terra, onde a ação é fundamental. Nós nascemos com os braços, nascemos com as pernas, nascemos com o corpo, justamente para fazer as coisas, para agir. Se não fosse necessário, se a ação não fosse necessária, poderíamos ter nascido apenas uma bola, uma cabeça. E as coisas iriam acontecer. Não é o caso. Nós nascemos com braços, pernas e tudo mais para que nós possamos agir. E nesse planeta chamado Terra, vigora uma lei chamada lei da causa e efeito. Causa e efeito é, se eu fizer isto, vai acontecer aquilo. Se eu fizer essa outra coisa, vai acontecer aquela outra coisa. Causa e efeito. Tudo tem sua causa. Tudo tem seu efeito. Nada é por acaso. São frases que nós já conhecemos muito bem. E os resultados são resultados das ações. Como disse, se você não fizer nada, nada vai acontecer. Você pode pensar o quanto quiser. A força do pensamento, ela existe, mas não a ponto de fazer coisas acontecerem. É claro que existem algumas situações hoje em dia, situações onde, por exemplo, você pode botar um capacete na cabeça do sujeito, cheio de eletrodos, captar as ondas cerebrais, amplificar essas ondas cerebrais e, através dessas ondas cerebrais amplificadas, você pode movimentar alguns equipamentos. Poderíamos dizer que isso é força de pensamento.
Talvez daqui a algum tempo você não vai precisar nem de fiação. Você simplesmente coloca algum aparelho na sua cabeça e as ondas cerebrais vão ser transmitidas para algum equipamento e esse equipamento, um robô, qualquer coisa, vai fazer o trabalho por você. Mas aí também existe a ação. A ação de pensar e transformar esse pensamento em alguma ação. Ruim seria se você pensar, ter pensamento ruim, e esse pensamento ruim se transformar em realidade automaticamente. Ainda bem que a realidade depende de nossas ações. Neste mundo em que nós vivemos, nós estamos sempre buscando mudanças. Mudanças significativas exigem mudança de crenças. Todos nós já sabemos o quanto é importante mudar crenças. Pequenas mudanças você consegue fazer sem mudança de crenças. São aquelas mudanças que não contrariam suas crenças. Mas para fazer grandes mudanças, você precisa primeiro mudar as crenças. E por que mudar as crenças? Porque as crenças dão permissão para você fazer certas coisas. Crenças proíbem você de fazer outras coisas. Crenças são o porquê de você fazer o que você faz, porquê de você não fazer o que você não faz. Agora, qual é a finalidade da mudança de crenças? Para que nós queremos mudar crenças? Muitas pessoas se dedicam tempo para mudar crenças, mas não sabem exatamente qual é a verdadeira finalidade da mudança de crenças. A verdadeira finalidade da mudança de crenças é simplesmente mudança de comportamento. Nenhuma mudança de crença é efetiva se essa mudança de crença não se transformar em mudança de comportamento. Ou seja, você muda crenças para você começar a fazer algo diferente. Essa é a finalidade da mudança de crença. E hoje em dia existem algumas técnicas para fazer mudança de crenças. Começando pelo mais popular, fazer as afirmações. Então, existem livros de afirmações para fazer mudanças na sua vida, para mudar crenças. Tem uma lista de crenças limitantes, lista de crenças positivas, e você lê, você afirma, você repete. Existe a meditação para mudar crenças. Você pode mudar crenças através da visualização. Você pode usar a EFT para mudar crenças. Cada método tem suas vantagens, suas desvantagens, tem sua eficácia. Algumas são mais eficazes do que outras. No entanto, nada disso vai adiantar se a mudança de crença não trouxer mudança no seu comportamento. Algumas pessoas fazem algum trabalho desse tipo e acham que mudaram de crenças. Mas continuam agindo da mesma maneira que antes. Então não adianta. Mudança de crença só tem sentido se isso se resultar na mudança comportamental. E aí existem aquelas pessoas que nós chamamos de ágeis. E existem aquelas pessoas que chamamos de lentas. Aquelas pessoas que nós chamamos de pessoas ágeis são aquelas que conseguem implementar rapidamente as ideias. Então, você conversa alguma coisa com essa pessoa
e daqui a pouco ela já está colocando isso em prática. E essas pessoas ágeis são hoje muito apreciadas nas organizações, no mundo, nosso mundo em geral. Então, no geral, as pessoas que são ágeis dessa forma tendem a ser valorizadas. O fulano é rápido, o fulano é ágil, o fulano é esperto, o fulano é rápido no gatilho. São pessoas que pegam a ideia e logo transformam essas ideias em ações. Mas isso também tem seus problemas. Quando essa pessoa vai para o extremo, nós temos pessoas precipitadas. Pessoas precipitadas são aquelas pessoas que não pensam o suficiente, não fazem avaliação adequada, por isso acabam correndo riscos desnecessários, acabam muitas vezes criando prejuízos e mais problemas. E na outra ponta nós temos as chamadas pessoas lentas. Pessoas que demoram para implementar uma ideia. E algumas delas nunca conseguem implementar ideias. E esse tem sido o grande problema nos dias de hoje. Muitas pessoas levam isso ao extremo e acabam caindo no quê? Na procrastinação. Então, muitas vezes a procrastinação é porque a pessoa pensa e não consegue transformar o pensamento em ação. São aquelas pessoas que têm planos, falam que vão fazer, ficam pensando, vou fazer hoje, vou fazer amanhã, e aquilo nunca acontece. E isso é um problema muito sério, porque às vezes você tem ótimas ideias e você não consegue implementar essas ideias. Enquanto você está pensando em implementar, um outro com ideia mais pobre, mas que consegue implementar, ele sai na sua frente. E você perdeu chance. E daí surge aquela outra frase. Feito é melhor do que perfeito. Ou seja, fazer de uma maneira razoável, aceitável, é muito melhor do que você não fazer esperando conseguir uma perfeição. Até mesmo algo mal feito é melhor do que aquilo que nunca é feito. Muitas vezes, o que nos impede de transformar as ideias em ações são os medos. Então, nós somos cautelosos demais, ficamos com medo de crítica, medo do fracasso, medo do sucesso, medo da rejeição. Então, nós temos vários medos e esses medos nos impedem de pegar aquela ideia e transformar em ação. Por causa do medo, muitas vezes nós engavetamos nossos projetos. E muitas vezes nós nos arrependemos depois, quando um outro vem com uma ideia muito parecida, mas esse não tem medo, então ele consegue transformar a ideia em ações, consegue implementar e consegue resultados que você poderia ter obtido, mas você não obteve, justamente porque teve esse medo. Agora, existem pessoas que não conseguem transformar ideias em ações porque não sabem como fazer. Essas pessoas não aprenderam, não têm conhecimento, não têm competência suficiente para transformar a ideia em ação.
Por exemplo, você pode ter uma ideia maravilhosa sobre construir uma casa, mas se você não tem formação técnica de arquiteto, de engenheiro ou algum técnico na área de construção, vai ser muito difícil você transformar essa ideia em realidade. Algumas pessoas que não têm medo não conseguem transformar ideias em ações porque não sabem como fazer. Então, no momento que essas pessoas aprendem, elas simplesmente fazem e conseguem. Mas a maioria dos casos não é isso. A maioria dos casos é gente que já tem conhecimento, já sabe como fazer, já sabe o que tem que fazer, mas continua não conseguindo implementar. Por que isso acontece? Não é apenas o medo, é que nós criamos bloqueios. Nós perdemos a prática. Perdemos a prática como? Quando nós éramos crianças, nós conseguíamos transformar ideias em ações rapidamente. Havia aquilo que nós chamamos de espontaneidade. Nós fazíamos. Só que, ao longo dos anos, nós fomos criando algumas regras, bloqueios, e nós não conseguimos fazer. Uma outra coisa é que nós perdemos a prática de fazer isso. Nós, muitas vezes, não nos lembramos mais como se faz para pegar uma ideia e transformar em prática, em ação. Muitas das pessoas que estão com ideias que não conseguem transformar em ações, e isso tem de monte. Pessoas dizendo, eu vou começar um negócio paralelo na internet. Eu vou apresentar uma ideia. Eu vou fazer um curso. Eu vou aprender uma outra profissão. Eu vou abrir um negócio. Eu vou aprender aquela técnica, aquela habilidade. As pessoas falam, pensam e não conseguem avançar. Então, existem pessoas que vêm mantendo o mesmo discurso há meses, há anos, até décadas. Como se faz? Existe um método chamado padrão mente-músculo. Qual que é a ideia desse padrão chamado mente-músculo? É traduzir a ideia que está na sua cabeça para o músculo, incorporar a ideia. Poderia chamar de padrão mente-corpo. Mas quem criou esse padrão resolveu chamar isso de mente-músculo. Existe uma coisa chamada memória muscular. Quando você aprende com o corpo, você demora para aprender, mas também demora muito para esquecer. Imagine alguma coisa como andar de bicicleta. Não foi fácil você aprender a andar de bicicleta. Não foi em 5 minutos que você aprendeu. Levou dias. Você caiu. Você se machucou. Mas a partir do momento que você aprendeu a se equilibrar sobre duas rodas, aquilo, mesmo que você fique parado, sem praticar aquilo, durante anos ou até décadas, ainda está gravado nos seus músculos e, provavelmente, você, depois de vários anos sem montar bicicleta, pega uma bicicleta, talvez no início esteja um pouco desajeitado, mas logo vai poder andar tranquilamente. Porque o corpo aprendeu. No passado, nós fazíamos isso com
pensamentos. Pensávamos e logo em seguida partíamos para a ação. Isso foi sendo esquecido. Então, esse padrão mente-músculo é um método desenvolvido para pegar uma ideia e transformar em ação. É um padrão pouco conhecido. Normalmente não se ensina isso nos cursos de PNL. Cursos de formação de PNL, Practitioner, Master, não ensinam, não costumam ensinar esse padrão. Porque esse padrão foi criado por uma linha paralela à PNL, uma derivação da PNL, chamada neurosemântica. O que esse padrão faz é traduzir ideias, intenções, pensamentos, crenças, regras, qualquer coisa que está na sua cabeça, pega essa coisa que está na sua cabeça e transfere para seus músculos. Faz seus músculos aprenderem. E a partir disso, você parte para a ação, estabelece uma conexão entre a mente e o corpo. É um processo guiado verbalmente. Diferentemente de outras técnicas de PNL, não é uma visualização, não é hipnose, é um processo consciente, guiado verbalmente. Inicialmente começa com uma ideia, uma intenção, qualquer coisa. Então, pense em alguma coisa que você queira fazer, queira mudar, queira implementar, que não está conseguindo transformar em ação. Ou seja, você pensa, 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 mas não consegue sair do pensamento. Pode ser aquela ideia de você começar um novo negócio. Pode ser aquela ideia de você mudar de profissão. Pode ser aquela ideia de fazer as pazes com aquela pessoa com quem você teve um desentendimento. Pode ser aquela ideia de fazer uma poupança de R$10.000 até o final do ano. Ou pode ser uma ideia de começar um negócio que dobre sua renda mensal. Pode ser a ideia de sair do buraco, pagar as dívidas. Pense em uma coisa bem pequena. Vai ficar fácil. Você sabe que para ter mais dinheiro, você precisa poupar. Não tem jeito. Não importa se você ganha muito ou ganha pouco. Não importa se o que você ganha é suficiente para pagar as contas ou não. Se você não poupar, se você não guardar uma parte do que você recebe, você vai depender apenas da sorte. Você não vai longe. Então, todo mundo sabe, por exemplo, quem leu livros sobre enriquecimento, existe aquela regra muito antiga, muito conhecida, que diz: primeiro pague a si mesmo, depois pague os outros. Entrou dinheiro, separa, normalmente recomenda-se guardar 10%. Sistematicamente. Entrou, pega 10%, guarda. Bom, 10% é um número aleatório. Poderia ser 5%, poderia ser 30%, mas alguma coisa você precisa guardar. Então, pense um pouco nisso. Alguma coisa desse tipo que você queira fazer.
Então, pense em algo que você queira realizar, algo que você queira conseguir, algo que está na sua cabeça, mas gostaria muito de que isso fosse concretizado, mas você não consegue. Bom, num processo convencional, você seria convidado a fazer afirmações a respeito disso ou fazer visualizações sobre o resultado desejado. Neste método, ele é feito de uma maneira diferente. Você é convidado a descrever o resultado desejado e várias outras coisas verbalmente. Então, ele é bom para aquelas pessoas que têm dificuldade em visualização, por exemplo. Ou conseguem fazer visualização, mas não conseguiram um bom resultado até agora. Essa ideia, através da condução verbal, é transformada em uma crença, ou uma regra, ou algum princípio. Do tipo, isto funciona assim. Por exemplo, para ficar rico, eu preciso guardar 10% do que eu ganho sistematicamente. Esse é o primeiro passo. Não é a única coisa, mas primeiro passo. A questão é que muitas pessoas sabem disso, mas poucas pessoas praticam. Porque essas pessoas ainda não conseguiram internalizar essa ideia. Em algum lugar estão ainda imaginando, esperando o Papai Noel chegar para ela e dar uma bolada de dinheiro. Coisa que não vai acontecer. Mas em algum lugar, na cabeça dessas pessoas, elas estão esperando isso. Bom, então você transforma aquela ideia numa crença. Essa crença, em seguida, é transformada em uma decisão. Você pega essa decisão, pega essa crença, você tem uma ideia, a ideia é transformada numa crença, que é, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Para conseguir isso, eu tenho que fazer isso. Isto funciona dessa maneira. Isso é crença. Se eu trabalhar 10 horas por dia, eu vou ficar rico. Pode ser uma crença. Ou então pode ser uma... aliás, isso não é uma... É uma crença que algumas pessoas querem impor a você. E provavelmente você já descobriu que isso não é o que funciona. Mas uma crença que é válida é: eu tenho que guardar algum dinheiro. Eu tenho que gastar menos do que eu recebo. Isso é uma crença totalmente válida. Talvez uma outra crença seria: eu tenho que dar mais alavancagem no meu dinheiro. Eu tenho que fazer com que o meu dinheiro se multiplique de alguma maneira. Porque só guardar não vai adiantar. Bom, então você vai fazer isso e vai tomar uma decisão baseada nessa crença. Se você chegou a uma crença do tipo: para eu acumular dinheiro, eu tenho que guardar 5% do que eu ganho sistematicamente. Aí você toma uma decisão. Decisão é uma coisa séria, não é intenção. É muito mais do que intenção. Você é convidado a tomar essa decisão. A partir do momento que toma a decisão, você tem acesso a emoções, sentimentos e sensações. Uma crença é uma ideia que você defende com unhas e dentes. Isso é uma crença. Uma crença, uma regra que você não duvida de jeito nenhum. Se alguém chegar para você com uma ideia diferente, você vai brigar. Porque você tem certeza absoluta de que é assim que a coisa funciona. Isso é a crença.
Você não admite outra forma de pensar. Por isso você consegue tomar decisão, você sente a força dessa crença e aí você consegue agir de acordo com sua crença. Isso é uma forma de fazer o alinhamento da sua mente, do corpo e do espírito através de um processo guiado verbalmente. Agora, para transformar uma ideia, implantar uma ideia em seus músculos, é como exercício físico. Você precisa repetir isso várias vezes. Então, você é convidado a fazer esse processo algumas vezes, até que você se sinta dono dessa ideia. E aí as coisas começam a mudar. Esse é um processo chamado padrão mente-músculo. É um método que realmente funciona. Ele é um processo lógico e, ao mesmo tempo, lógico, consciente e que instala um programa no seu inconsciente. Na verdade, o corpo é o canal de comunicação entre sua mente consciente e mente inconsciente. A partir do momento que você tem tudo isso resolvido, você vai ter ações coerentes com a crença. Ou seja, aquilo que era apenas uma ideia passa a ser uma crença, passa a ser uma decisão, passa a sentir isso no seu corpo. E aí você age de acordo com o que você pensa e sente. Isso sem usar visualização, sem usar afirmações. Através de um processo verbal e consciente, sem usar hipnose. Muito bom. Então, eu queria apresentar para vocês essa ideia, padrão mente-músculo. Eu estou preparando um curso para ensinar esse padrão para vocês. Então, nos próximos dias, provavelmente amanhã, já vão receber informações mais detalhadas sobre esse curso chamado Padrão Mente-Músculo. É ideal para aquelas pessoas que têm ideias, pensamentos, vontades, mas não conseguem transformar isso em ações ainda. Ou seja, continuam pensando, continuam com vontade, continuam com desejo, continuam com intenção, mas não conseguem ir além disso. Agora, se você é uma pessoa do tipo ágil, que já pega a ideia, consegue implementar, então este curso não é para você. Você já está com essa questão resolvida. Mas se você é uma pessoa que estudou muito, conhece muito, já sabe como a coisa funciona, ainda assim não consegue sair de onde está, esse método pode ajudar. Muito bom. Então, com isso, estamos chegando ao final da palestra. Perguntas, dúvidas? Deixa eu ver se eu consigo liberar. Liberei o microfone para todos vocês. Vocês podem usar microfone ou então o teclado para fazer suas perguntas. Ou se não tiver nenhuma pergunta, nós encerramos. Dúvidas, perguntas, comentários? Nada? Ok. Eu acho que não há perguntas. Então, vamos encerrar. Obrigado a todos. Boa noite e aguardem notícias sobre esse novo curso. Ok? Encerrando.